Boa noite, meu nome é Pedro. Boa noite, meu nome é João. Fábio Kenner aqui. E a gente está aqui hoje, esperamos ser o primeiro episódio do Pod João, né? Que não foi batizado em homenagem a mim, mas em si ao João 23. Eu não alterei isso, eu prometo. Bom, eu tenho minhas dúvidas, Pedro, se o nome Pod João não é por causa do João. Eu Não suspeito foi. Não também, foi, até porque eu quase não estava envolvido na hora da formatação desse nome. Eu acho também que ele chegou lá falando, não, vai ser assim. Todos votaram a favor, eu votei contra. Lá. Tá, Então, Pod João. Começou. É o único pod que é bom. E só para ficar documentado, hoje é sexta-feira, dia Dia 27. 27. Se não for, você corrige aí, escreve aí embaixo. 27 de agosto de 2022. Você tem certeza? Tenho quase certeza É disso. isso mesmo. Dizem que hoje vai ser o melhor dia 27 de agosto de 2022. Vai ser sem dúvida alguma. graças a Sem Deus. dúvida. Não vai ter outro. Não vai ter É outro. só esse. A não ser que muitos tenham de data, né? Pois é, não dá ideia, João. Não dá ideia, que senão já Sabe, né? era. Foram os mais, vai que surgem aí os... Né? Mas que Não nós foi- entramos não, esse o sistema- calendário japonês. Esse sistema é religioso do calendário, né? Agora Sim. não sei, ele é religioso. Juliano. Se data a partir da. Começou a contar a partir da data de nascimento de Verdade, Cristo. verdade. É bem isso aí. Bom, então, primeiro dizer para vocês que hoje estão aqui representando o Grêmio, que é uma homenagem ser o primeiro convidado para esse podcast. E já para que fique registrado, eu espero que não seja o único, né? Então, vou procurar não falar muita bobagem aqui. E estamos juntos, estamos aí para conversar um pouco sobre a gente, sobre o que vocês quiserem falar. Eu que vim na mesa. Mas é uma Vamos lá. honra também ter você aqui, Fábio. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi lá buscar o microfone na casa. Pra ajudar. Tá aí, ó. Tá aí o... Tem tudo pra dar certo. Eu espero. Gente, ó, serviram champanhe, gente, champanhe. Você que está assistindo parece Produção água, de alta não é qualidade. coisa, ó, eu tive mês passado eu tive na França, ó, matar a saudade da França, é água mesmo. Foi na França, Fábio? Nossa, maravilhoso. Sério? Não, mês passado, maravilhoso. A França, aí que a gente vê todo o potencial que o nosso país pode ser. Nosso país pode ser maravilhoso. Mas nesse primeiro encontro eu queria contar um pouquinho da minha trajetória. Como é que eu cheguei na França? Sim. Porque como eu cheguei em Mamborê, foi um acaso do destino. Porque eu nasci, não sei se você conhece aquela dupla sertaneja, uma dupla chamada Chitãozinho e Chororó. Já ouvi. Então, eles não tocam rock and roll. É uma pena, né? Mas enfim. Eles nasceram numa cidade chamada Astorga. Para você que está ouvindo Astorga, você achar um pontinho bem pequeno no mapa, do lado é Astorga. Astorga existe. Existe. Eu achava que era no jogo. Eu jurava que era só onde o povo falava, vai pra Astorga, né? Também indo pra Astorga. Ah, é? Nunca ouvi essa expressão. Mas tem. E perto de Astorga tem um patrimônio chamado Iguaraçu, onde o padre de Iguaraçu é muito famoso. Por quê? Porque tudo que acontecia de errado, a gente, por exemplo, se eu aprontasse em casa, quem quebrou o copo? Foi você, Fábio? Não, foi o padre de Iguaraçu. Eu não sei porquê dessa história. Quem mora em Iguaraçu, por favor, escreva para nós se ainda existe esse dizer, padre de Se Iguaraçu. puder aí, Né? ajudar. Então, mas eu nasci, acredite você, no século passado. Eu sou do século XX. Deixa eu perguntar, Pedro, que século? Você nasceu que ano? Você nasceu em? Nasci em 2006. Já século XXI. Já sou Tá indo, cruzando séculos aqui. E em 1971, eu gosto de imaginar a coisa mais ou menos assim. Minha mãe estava lá em Astorga, estava me esperando. Eu Esperando você falar na barriga. Exato. Ah, tá. Assim me disseram. Achei que você tava Essa é a história que me contaram. Estava eu lá no céu, de boa, Deus chega e fala: e aí, Fábio, beleza? Você vê que meu Deus é mano, né? Aí, fala: beleza, Deus. Tá tudo bem? Tudo bem. Fazendo o quê? Nada. Ué, nasce. Aí eu, nasci. 1971, dia 23 de novembro, quero meu presente. E aí, estou seguindo a vida de tal maneira que, quem sabe, um dia ele fala assim: Fábio, volta para casa. A segunda opção não é muito boa, não. Continua descendo. É verdade. Enfim, tá. Esse é o lado religioso. O lado científico houve uma explosão, eu estou aqui. O Big Bang. No princípio, daí teve os macacos e a gente tá aqui hoje. É isso. Então, claro, brincadeiras à parte, mas eu nasci em 71, fiquei em Astorga até os 10 anos e aí meu pai era locutor de rádio e como locutor ele mudava muito de cidade. A gente foi mudando para várias cidades, Arapongas, Iporã, moramos em Sabáudia,
Astorga e paramos, a cidade que a gente mais parou foi Campo Mourão. Então você fala parou, então você foi e voltou para a mesma cidade já? Sim. E aí, em Campo Mourão, eu até digo que a minha infância e adolescência eu passei em Campo Mourão, que foi onde eu tive a oportunidade de reprovar a quinta série 2 vezes, que foi maravilhoso. Depois eu conto como foi essa experiência. E lá a gente ficou 18 anos. Aí surgiu a oportunidade de vir para Mamborê. Na época eu trabalhava numa grande escola de informática lá em Campo Mourão e um amigo abriu uma escola de informática aqui, que é a minha área de formação. Sou formado em tecnologia de sistemas de informação. Embora não pareça, você que está vendo no vídeo, eu sou um garoto de programas. Dá para saber por causa das entradas. De computador. Dá para saber por causa Queimo muita massa cinzenta. Ainda queima. E aí o que acontece? Esse amigo chega para mim e fala: Fábio, eu estou abrindo uma escola em Mamborê. Eu falei: Mamborê? Eu fui lá uma vez só. Fui uma vez na Expoman, quando tinha meus 18, 20 anos. Tá, mas eu já estou aqui nessa escola, já estou bem, então acho que obrigado pela oportunidade. Aí ele falou a palavra mágica. A palavra mágica foi: eu dobro o teu salário. Mamborê, cidade querida. E aí eu vim para Mamborê para passar 2 anos. E muitas coisas foram acontecendo, que esses 2 anos hoje estão completando 23 anos de Mamborê. E vou falar para você que no primeiro ano que eu estive em Mamborê, eu já troquei os meus 18 anos de Campo Mourão. Tenho muito respeito, muita admiração por Campo Mourão, mas a acolhida que eu tive em Mamborê foi fantástica. Foi onde eu comecei nessa escola como funcionário. Aí o meu patrão vendeu parte da escola e o meu atual patrão achou que eu não tinha que receber. Aí eu falei: tchau, fui montar minha empresa. Junto com a minha esposa, até quando eu vim para cá, a gente... Você já conhecia ela? Já. A gente namorou 4 anos, a Flávia, e assim, quando eu vim para Mamborê, eu vim, fiquei 1 ano aqui sozinho, ela veio no outro ano. Quando ela veio, 3 meses depois, eu fui demitido. Olha que bonito. Começo de casamento, dinheiro faltando... E aí foi esse o começo. Então, assim, a Flávia comigo desde sempre. O começo da FAB Informática foi com 5 máquinas de escrever. Depois o tio Fábio explica o que é uma máquina de escrever. Praticamente uma impressora Wi-Fi. E um computador com a tela preto e branco. E esse foi o começo. E na época tem até a história do nome da escola, que era Kienen Cursos e Treinamentos. Mas aí... Foi pedido para eu não falar palavrão, então eu não vou falar palavrão. Não pedi não. Não pediu? Pediu pra você? Não pedi, não sei. Tava no contrato que eu assinei, era na página 5, parágrafo 10, inciso 14. Mas Kienen Cursos e Treinamentos, você em casa faça isso. Kienen é K, cursos é C. E treinamentos é T. Então, quando eu tentei fazer um logotipo do Kienen Cursos e Treinamentos, eu pensei: cacete. Não vai dar. E eu tinha um amigo na época que fazia curso comigo, o Paulo Braido, ele tinha uma padaria aqui, na época, panificadora nova, e ele falou: Fábio, ninguém fala que estuda na Kienen Curso e Treinamentos, por que você não põe FAB Informática? Eu pensei: mas nada a ver, FAB Informática, é Bar do Zé, esquisito o nome. E não é que deu certo. Deu super certo. Demorei uns 3 meses até me convencer de que Kienen Curso de Treinamentos não ia rodar. Porque quem ia... Pedro, eu te pergunto, você ia aprender informática no cacete? Não, tem que ser com jeito. Tem que ser com educação. Não pode, né, João? Não pode. Inclusive, minha família te chama de Fábio Informática. O Fábio que fala, Fábio Informática. É o seu sobrenome, né? Tem algumas lojas em Mamborê que o pessoal não sabe que eu sou o Fábio Alessandro Kienen. Lá no cadastro tá Fábio Informática. E você vê, e nessa trajetória até 2007, então isso começou em 1999, quando a gente fundou a empresa. Em 99 nasceu a FA Kienen Informática, que depois virou FAB Informática. Kienen Curso de Treinamentos viveu só 3 meses, mas FAB Informática foi até 2007. Foi quando a gente, na época, adquiriu a VNT do Wilson Olipa, que a minha esposa trabalhou muitos anos com ele, e na época ele ia parar com as atividades de inglês, e a gente negociou a carteira de clientes que ele tinha. E aí o nome FAB Informática não tinha um vínculo com o inglês, com a informática. Então, mudamos o nome e pensamos: qual o valor do conhecimento? Gold. Foi aí que nasceu a Gold Informática.
Não adianta, é Fábio Informática. E aí o resto é história, né? A gente já conseguiu parceria até com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2015, e hoje a nossa parceria é com a Universidade de Cambridge, através do CNA. Hoje nós temos uma franquia do CNA, que é uma das maiores redes de escolas de inglês. Continuamos com o curso de informática e tem um spoiler bem bacana. Você sabe quando vai ser veiculado esse vídeo? Que hoje é dia 27. Boa pergunta, eu espero que em 4 dias. 4 dias. Talvez no dia que você estiver assistindo isso, vai ser a inauguração do novo polo do Integrado de Educação à Distância. Então a gente fez uma parceria agora com o Integrado, notícia de primeira mão aqui já para o primeiro pod de João. Notícias exclusivas aqui. Quem quiser fazer o curso de graduação aqui em Mamburê, agora vai ter mais uma opção. Então, cursos, todos os cursos em EAD que o Integrado tem, nós lá no CNA, na Gold Curso, vamos ter também. Então, se você vê o Fábio e a Flávia parado, tá doente. Não é normal. E é isso. E assim, o nosso compromisso é o quê? Entender que quem está lá do outro lado é um ser humano que tem uma história, tem um background. Sim. E todo mundo pode crescer, todo mundo pode evoluir. Independente de religião, cor, credo, o que for. É isso. Em nossa escola hoje nós temos representantes de todas as religiões, de todos os credos, visões políticas e assim, e todo mundo convive bem. Então, a educação cabe em qualquer lugar. Isso é verdade. E como é que funcionou essa parceria? Vocês estão faz tempo tentando pegar? Então, essa já tem mais ou menos 1 ano que a gente estava negociando e assim, deu certo na semana passada. Semana passada a gente já assinou a papelada e até agora, hoje é sexta-feira, na quarta-feira a gente vai estar na Feira do Produtor. Que eu acho que é o dia que vai ter a prova Paraná, alguma coisa assim, não sei. Quarta e quinta a prova. Quarta e quinta, eu não estou sabendo. Pois é. É, prova Paraná. Eu também não sei, mas eu sei que vai ter uma prova. Mês passado, eu acho que foi mês passado ou retrasado. Retrasado, acho que foi. Então, mas o que eu acho bacana de deixar falando assim, que a gente vai contando os milagres, mas não conta os tombos, né? Eu comecei a trabalhar com informática em 1994. O Pedro não estava nem no planeta ainda, né, Pedro? Eu não estava nem pensando em nascer. Pois é. E aí, em 94, surgiu uma oportunidade. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 92, eu fiz meu curso em 89, um curso de informática. De 89 a 94, eu trabalhei em qualquer outro trabalho, menos informática. Então, fui trabalhando no que apareceu. E em 94, eu estava já há 2 anos desempregado e surgiu uma vaga para o professor. Quando você vai na agência do trabalhador, a empresa, quando lança uma vaga, ela dá um perfil. Olha, eu quero um candidato que tenha experiência, que tenha isso. É aquele problema que talvez você que está assistindo esse pod já deve ter passado. Você vai procurar um emprego, aí a pessoa pede experiência. Aí como você não tem experiência, você não consegue o emprego. E vira uma bola de neve, né? E foi o meu caso. Eu fui na agência do trabalhador em Campo Mourão. Tinha um amigo meu, Marconi, que já era instrutor de informática. E ele chega para mim e fala, eu entrei lá, perguntei, olha, onde que é essa vaga de instrutor? Que eu sei mexer com computador, eu quero trabalhar nessa área. Você já trabalhou? Não. Então, não podemos falar com a empresa. Falei, caramba, então ferrou, né? Então, aí quando eu saí, o meu amigo Marconi falou, ô Fábio, você veio ver a vaga do Senac? Vim, do Senac, né? Claro. Legal. Gente, o que eu vou contar daqui até agora quase rendeu um processo. Porque como que eu consegui meu trabalho no Senac? É para você dar no Senac. Mas eu não fui selecionado. Eu chego no Senac, aqui em Campo Mourão, e na época o Amani Spachins, que era o diretor do Senac, o Amani, que Deus o tenha, ele faleceu recentemente, pouco tempo. A esposa dele é diretora do Marechal Rondon hoje, atualmente. E o Amani, eu chego, falo com ele, olá, tudo bem? Eu sou o Fábio, o Cine me mandou. O Cine te mandou? Beleza, cadê os papéis? Eles mandam depois. Você fica desempregado 2 anos, você começa... Você tenta fazer isso. Você sabe aquela coisa de autoestima? Sim. Não existe. Não tem. Eu lembro que das vagas de emprego que eu preenchi, eu escrevi assim, quanto você quer ganhar? Eu escrevi, o que vier tá bom. Me dá um chiclete. Isso foi em que época? Isso foi no ano de 94. 94, estava com quantos anos? Em 94 eu estava com 20, escorrega 3, vai 23 anos.
Então, e foi uma época bem conturbada do Brasil que a galera mais da minha idade, os dinossauros que estão assistindo aí junto comigo, vão lembrar de um presidente que pegou o dinheiro de todo mundo dos bancos e prendeu. Então foi uma época, inclusive o presidente esse que teve impeachment. E foi uma época de muita crise no Brasil. Para você ter uma ideia, essa jaqueta que eu estou usando, vamos dizer que ela custa R$100. Amanhã ela custaria 150, depois 200. Até o fim da semana ela custava 1.000. Então você recebia teu salário, Pedro, você tinha que queimar tudo, João, hoje. Porque tudo subia. Era o tempo da hiperinflação. E nessa época, todo mundo ficou sem dinheiro, foi uma crise terrível, várias empresas quebraram e foi minha primeira demissão. E eu fiquei 2 anos desempregado. E de fato, eu chegava nas empresas e falava, quero cortar grama, quero lavar piscina, quero fazer o que for. E inclusive eu achei um trabalho desse, de cortar grama e lavar piscina. Trabalhei no Clube Moranense. A parte de lavar piscina era legal, porque eu nadava, né? Mas você lavava e gostava nela. Com É um método rústico. dúvida, porque detergente é o que você quiser comprar. Você compra o que você quiser. E aí foi onde deu essa oportunidade de trabalhar no Senac. Só que eu não sabia que era Senac. O meu amigo Marconi, ele tinha os pré-requisitos. Mas para ele o salário não era interessante. Para mim, que estava desempregado, era ótimo. Então eu chego no Senac, contando que eu tinha sido enviado pelo Cine, tudo mentira. E aí ele falou, então o negócio é o seguinte, você vai dar aula na prefeitura de Louisiana. Entra no carro que a gente vai lá te apresentar. Eu, sem problema, vamos lá. Entrei no carro, me levaram para Louisiana, me apresentaram para quem que eu ia dar aula. E aí eu perguntei, você tem um livro do que eu vou dar aula? Tem. Me empresta o livro que eu vou... Eu comi aquele livro, João. Eu comi, que a aula já era na outra semana. Nossa. Chegou na outra semana, eu dei aula como nunca dei na vida. Eu sabia a página, tudo. E aí, uma semana depois, eu sou chamado na sala do diretor do Senac. Aí ele falou... Não, falei, vou... Já foi assim, pode levar. O diretor me chamou e falou, seu Fábio, o Cine te mandou? Não mandou. Eu falei, olha, deixa eu te contar a minha história. 2 anos desempregado e tudo. Não, pode ficar tranquilo. A gente não vai te denunciar. O pessoal da prefeitura adorou o seu trabalho, então você continua. Mas não faça mais isso. Então, esse foi o meu começo. Então, assim, se eu esperasse a oportunidade aparecer, não estou dizendo que o que eu fiz foi certo, óbvio que não, porque, assim, eu não fui selecionado por não ter experiência, aí bateu naquela situação. Então, às vezes, você vai ter que tomar umas atitudes que vão resolver, né? Isso é verdade. Mas não vai você sair gritando e tô louco ao redor da quadra, não vai dar certo. Tem que sair da zona de conforto, né? O que nos leva a um assunto, desespero ou raiva? O que vocês acham? Qual dos dois é melhor? Porque a gente é ensinado a não ter raiva, ou não se desesperar. O não se desesperar é legal, mas pensa na raiva. A raiva vocês movem, né? Não é? A raiva faz você sair do conforto, da zona de conforto. Se a situação não está boa, saiba que ela é temporária e você pode mudar. Não é para você ficar com raiva e vou quebrar tudo. Não quebra. Se especializa, trabalha, continua, só continua, que dá certo. É simples assim. E fica 2 anos desempregado, você vai ver como você fica com Desesperado e com raiva. Você fica... Combo. É isso. E lembrando da ficha, que uma empresa de Campo Mourão, Casale, depois eu quero o patrocínio da empresa, falei o nome, nessa ficha eu escrevi o que vier tá bom. A pessoa olhou assim e falou, amigão, faz isso não, eu não me contrataria. Não dá. Imagina, nem a pessoa se valoriza. E aí tem uma dica para você quando você for procurar um emprego. Vamos imaginar... Eu fiz isso hoje, mas levei currículo hoje. Mas você não escreveu assim, o que vier tá bom. Não. Quase. Eu tô no emprego, graças a Deus. Tá. Você trabalha onde? Lá no lotérica. Ah. Então já vamos fazer uma aposta já. Pô, tá acumulado, né? Eu também não sei. Eu sempre tá. Não, eu acho que a milionária tá acumulada. Eu tenho um palpite. Eu acho que a Mega Sena foi feita para não ganhar. Não é para quem acerta. Eu acho que alguém que marca os números errado, deu errado, alguém ganhou. Porque é muito difícil. Faz sentido. Depois a gente faz a conta para ver. Eu sei que é 1 em 2 bilhões de vezes. Então, São quantos dígitos? São 6 números. De 2? São
Não, são 6. Cada jogo tem 6 números. Aí tem que acertar todos os números do jogo pra ganhar. Os números Todos. 13, 24, 42? É. Ah, tá. Então, o número... Eu acho que, se não me engano, vai de 1 1 a 60, alguma coisa assim, né? 60. Ah, então é 60. Então, E se você ganhar na Mega Sena, lembre na Mega Sena, lembre da gente. É. Convida a gente para pizza. Uma pizza, um churrasco. Eu quero uma o que for. BMW preta, por aí vai. Então, e essa foi a minha história, de como eu cheguei em Mamborê. E chegando em Mamborê, abri minha escola e a coisa foi só tocar o barco, foi só trabalhar. E com essa cabeça da qualidade dos cursos do SENAC, que no Paraná é uma das maiores e melhores instituições de ensino profissionalizante e livre. Realmente. E é isso, então é fazer um bom trabalho. Eu me lembro lá atrás, no começo, eu dava aula para o irmão, ele terminava, vinha um outro irmão, aí vinha um primo, vinha um parente, quer dizer, alguém que fez a aula, deu resultado e funcionou, deu certo. Então, e essa é nossa história. E, detalhe, chegamos na França, mas antes da França, chegamos na Inglaterra. Em 2016, a gente juntou aí uns 2 anos de dinheiro e minha primeira viagem internacional. E aí eu me lembro de todos. E aí é que entra a raiva. Saiba usar a raiva. Eu me lembro quando em casa, comentei com a minha família, falei, um dia ainda vou sair do Brasil. Isso quanto? Gente, não tem... isso 15, 16 anos. Eu me lembro dos meus irmãos, lembro do pai, da mãe. A mãe falou, beleza. O pai olhou para mim, meu irmão já assistiu o Simpson, né? Já. Aí eu falei, beleza, Vamos ver. vamos ver. Então, sim, a raiva funciona. Mas assim, não fiquei com raiva deles, mas fiquei com raiva da minha situação, de não ter condições, de não ter, por exemplo, inglês. Veja como é a coisa. Eu fui fazer curso de inglês depois dos 30 anos. 5 anos depois eu estava com a escola de inglês. Assim, eu nunca tive dinheiro para fazer um curso. O curso de informática, quem pagou para mim lá atrás foi a minha mãe. Você vê essa coisa de quanto que vale a educação. O investimento que ela fez lá atrás, hoje eu tenho uma empresa com 7 funcionários. E muita gente já passou por lá e está morando. Por exemplo, a última aluna nossa, ela até foi se despedir há 2 semanas atrás, ela conseguiu um trabalho nos Estados Unidos. A Fernanda Baggio é uma chefe de cozinha, padrão internacional, ela é de Mamborê. Ela, na época, ela fez faculdade aqui em Maringá, ela fez gastronomia e assim, por ter o domínio do idioma, ela já, antes da pandemia, ela tinha conseguido um trabalho num restaurante de 1 estrela Michelin. Aí agora, com a pandemia, ela não pôde ir, aí agora ela foi num que tem 2 estrelas Michelin, que na área dos restaurantes, essa estrela Michelin, ele dita qual é a qualidade. E 2 estrelas Michelin é coisa top. Não é o podrão da esquina. Mas é isso. E aí, óbvio que aí é mérito dela, mérito de todas essas pessoas que passaram pela gente. Porque se tem uma coisa que funciona, é educação. Então, eu até brinquei logo no começo das 2 vezes que eu fiz a 5ª série, mas isso não foi brincadeira. De fato, eu reprovei a 5ª série porque eu só não estudava. Eu era preguiçoso. Mas aí o pessoal achava que eu era burro, né? Falava, você é burro e tal. Eu comecei a pegar o que fala. Pois é, e nessa época não, eu estava letárgico. Estava num estado letárgico. Procura no Google, letárgico. Aí quando você fala com a pessoa fica assim. Fica letargia. Eu falei, então tá bom, beleza, eu sou burro, então, né, vamos comer capim. Mas eu descobri que eu não era burro, eu era preguiçoso. Eu não gostava de estudar. Até que um professor chegou e falou, eu odiava matemática. A professora Tamara me ensinou como é que matemática é legal. Odiava português. A professora Cida Freitas, hoje ela é poetisa, é daqui de Campo Mourão, me ensinou como que português é rico, como que é bonito. O professor de geografia mostrou como que você encontra geografia em livro de romance, em filme, falésias, montanhas, arquipélagos. Aí eu comecei a ver a educação com outros olhos. E o legal que foi que eu fui pegando a minha carteirinha lá do fundo, fui trazendo para o meio, fui trazendo para frente, e aí vou falar para desafio para você. Você que está assistindo, e aí eu pergunto para vocês também, Pedro e João, a sua carteira, ela é do meio da sala para trás
ou ela é do meio da sala para frente, perto do quadro? Como é que é a sua carteira? É na primeira fileira. Na primeira fileira? No canto. Ah, não, na parede é o céu, né? A minha é volátil. Tem dia que tá pra um lado, tem dia que tá pra... Tem dia que eu não sento na carteira. E você? Digite 1 se... Não. Tem uma informação para você. As pessoas que sentam na primeira carteira conseguem os melhores empregos. Melhores concursos, melhores empregos. São as pessoas da primeira carteira. Sim. As pessoas que ficam lá do fundão, sabe a turma do fundão? Elas ganham os melhores salários. Entendeu? Eita. Calma, vamos explicar. A turma da frente se dedica muito aos estudos e passa em todos os concursos que for fazer na vida. A turma do fundão faz mais conexões. Então, fazendo mais conexões, ela acaba fazendo mais negócios e acaba fazendo mais dinheiro. Conselho para você, senta no meio. A minha você vai ter... Vai pra frente e vai pra trás. A carteira dele tem rodinha, gente. Hoje eu vou estar nerd, vai lá na frente. Hoje eu vou ser o João. É isso. E saúde. Você disse que você é formado no que mesmo, Fábio? É tecnologia de sistemas de informação. Tecnologia de sistema de informação. É tipo TI, né? É UTI. E estou fazendo pós-graduação em banco de dados. Banco de dados? Banco de Database, cara, que interessante. Você tem... Como é que funciona o sistema da Artigo? Eu sou esse tipo de nerd, cara. Esse tipo de nerd. Do que? Você tem um... Da Artigo, olha, assim, tanto, você mudou tanto, né? Vai mudar de novo com integrado, não? Vai mudar de novo? Não, vai continuar. Vai continuar sendo o CNA e o integrado vai ser um braço da empresa, né? É uma extensão. Então, mas assim, na Gold a gente já tem cursos da área de programação. Então você tem desde o HTML, que é a linguagem que a web foi feita. Para você que está assistindo, pesquisa sobre um cara chamado Tim Berners-Lee, um britânico que em 1989 ele não tinha o que fazer, a internet já tinha 30 anos mais ou menos, que a internet nasceu no tempo da Guerra Fria, em 1969, 67. Em 67 eu não estava no planeta ainda. Não pergunte de que planeta eu vim, porque eu ainda não descobri. Mas eu descobri uma coisa, que todo mundo é bonito. Não esqueça do Tim Berners-Lee, mas lembra disso. Todo mundo é bonito. Pedro, você é bonito. João, você é bonito. O Fábio é bonito. Só que cada um é bonito no seu planeta. Eu só preciso saber de que planeta eu sou. É só isso. Você já descobriu de que planeta vocês são? Não. Mas lá vocês são lindos. Então, e Tim Berners-Lee fez o quê? Antigamente a internet era o quê? Era mandar e receber mensagens. Você não tinha um endereço para você pesquisar. Esse cientista de dados, ele criou uma rede para compartilhar informações com universidades chamada Web, a World Wide Web. Então, o Tim Berners-Lee, que trabalhava no CERN. CERN é aquela empresa suíça que fez aquele colisor de átomo. Não sei, há pouco tempo atrás estava uma polêmica que eles podiam abrir um buraco negro dentro da Terra. Deu certo que não abriu, mas eles fizeram a colisão de átomos no acelerador de partículas. E ele trabalha até hoje. Então, quando ele criou isso, ele pensou, bom, o que eu vou fazer com isso? Vou doar. E ele doou. Então, todo esse conhecimento da internet que hoje a gente tem, graças ao trabalho de uma pessoa que desenvolveu a parte multimídia da internet. Som, vídeo, texto. Inclusive, você está assistindo e ouvindo esse áudio graças ao Tim Berners-Lee. É o cara. É isso, é. Newton na internet. Isso. E aí entra várias questões que a gente tem que analisar. Eu recomendo, falando sobre tecnologia, indicar um filme para a galera assistir. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade plural. Você tem todas as, que a gente comentou, né? Todas as opções religiosas, todas as opções sexuais, todas as visões políticas. E eu recomendo assistir um filme que tem um personagem principal chamado Alan Turing. Alan Turing é o pai da informática. Que era, inclusive, homossexual e ateu, né? Exato. Alan Turing era ateu, homossexual, era, para alguns críticos, o pacote completo. Alan Turing, ele ajudou a salvar milhares de vidas na Segunda Guerra Mundial, graças a na época, era um princípio de um processador de computador que conseguiu decifrar uma máquina que os alemães usaram na guerra, uma máquina chamada Enigma. Você já pesquisou sobre a Enigma? O filme é fantástico, o filme retrata bem a situação. E até pouco tempo atrás, o homossexualismo era proibido na Inglaterra. Isso caiu em 1970, na década de 70. E aí o que acontece? Ele foi
O fato dele ser homossexual não muda nada. Ele era um gênio, era o pai da informática. O que ele criou, hoje se nós temos celulares, computadores e tudo, é graças ao trabalho dele, do Alan Turing. E assim, como a pessoa vive a vida dela, ou o que ela decide acreditar ou não, é com ela. Então, a gente que vive em sociedade tem que aceitar o diferente, porque existe a grande possibilidade de chegar lá, ter lá toda aquela história que nos contaram, mas também existe a possibilidade da gente chegar lá e não ter nada. E aí, pelo sim, pelo não, eu quando eu fui em 2016, eu achei muito interessante como a gente é cheio de pré-conceitos que vão passando para a gente, né? Eu conheci um muçulmano, o Said hoje ele é médico, ele está formado, mas em 2016 ele estudava medicina em Londres, e lá em 2016, nessa minha primeira viagem, a gente ficou num dormitório estudantil na escola, que eu fui lá estudar 15 dias, e ele já estava lá estudando para aprender o inglês para poder medicar, tanto em Londres ou qualquer país que ele quisesse, que ele estava estudando em Londres. E aí, eu conversando, ele falou, eu sou muçulmano. Falei, é mesmo? E a mochila dele estava do lado. O que eu fiz? Como bom brasileiro e brincalhão, eu peguei a mochila dele, olhei, where's the bomb? Cadê a bomba? Ele, que bomba? Ué? Aí eu expliquei para ele, olha, toda vez que a gente ouve, é claro que, gente, por favor, generalidade, não foi eu que falei essa frase, mas toda generalidade é burra. Então, todo mundo pensando igual, tem alguma coisa errada aí. Sim. Que o que mais existe é o pensamento diferente. E aí ele me explicou tudo sobre a religião, sobre o Islã, sobre a religião muçulmana. Aí ele falou sobre os sunitas, sobre os xiitas, e ele me deu uma cópia do Alcorão. E eu achei muito interessante esse cuidado que ele teve de falar assim, mas você tem curiosidade de entender? E tá aí uma coisa que eu nasci, foi curioso. Uma pergunta que é muito perigosa é quando alguém falar para você, Pedro, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Aí você olha para a pessoa e fala, por quê? O porquê é matador e revelador. Por quê? Porque esse porquê tem que ter uma base, tem que ter um porquê. E aí ele me explicou todo o conceito, aí eu vi a base, minha família de base católica, eu vi a base que ele passou, é muito semelhante ao cristianismo. Então, só muda que quando chega em Jesus, para os cristãos, Jesus é o Messias, que morreu, ressuscitou, e toda a história a gente já conhece. Para os muçulmanos, Jesus seria mais um profeta, não seria o Messias. Então, os muçulmanos ainda estão esperando a vinda de Jesus, seria esse conceito. Está tudo bem, é a forma deles verem o mundo. Até eu acho muito engraçado quando às vezes alguém fala assim, Deus te ajude. Aí eu pergunto, qual deles? Porque só na Índia são mais de 22 mil, tem bastante. 22 mil na Índia? A mitologia hindu. Então imagina, se aqui no Brasil já dá confusão, imagina na Índia. Mas é isso. Mas gente, deixa eu falar para você. Se você está na igreja católica, na evangélica, se você não está em igreja nenhuma, continua lá. Você está bem. Porque se Deus está em todo lugar, Ele está lá também. Tá? Não é isso? Tem um ou mais reunidos em nome dele, lá está ele. É isso aí. Ateus ouvindo essa conversa. Uma vez eu até comentei, eu acho que com o João, eu tenho um amigo que é ateu, um grande amigo, ele é uma pessoa fantástica. Ele até comentou, Fábio, eu sou ateu, graças a Deus. Eu falei, desenvolve isso, como assim? Eu falei, não, porque se Deus existe e eu não acredito nele, ele sabe que eu não acredito nele, então para mim ele não existe. Então, assim, ele permite que eu acredite que ele não existe. Então, eu sou ateu, graças a Deus. Eu falei, cara, você é o ateu mais à toa que eu conheço. Mas e não é por isso que deixei de ser amigo dele e tudo mais. Então, é isso. Mas sempre questione, sempre... Não vai ser aquele questionador, tipo assim, vou questionar. Não, estuda. Tem embasamento, questione, mas pergunta. Porque, e aí, vamos falar do sistema de ensino. Não queremos polemizar. Calma, gente, esse podcast não vai até 1 da manhã. A gente já está quase... Até nem sei até que hora que não. Vamos, João? Vamos. Vai acabar. Tem hora que acabar. Tem água aí. Tem água aí. Tem água. E eu descobri onde é a torneira, ali fora. Então, mas a questão toda é o quê? É você sempre questionar a sua realidade agora. Por exemplo, o que você pode fazer para melhorar? Porque eu tive alguns alunos, até eu entrei no assunto religião, gente, porque eu tive um aluno budista.
Achei muito interessante a visão budista da coisa. Na visão cristã que eu cresci, a gente tem muito aquela coisa do isso aconteceu porque Deus quis, ou não sei o quê, tudo no sentido de que ou é vontade permissiva ou é não sei o quê, alguma coisa assim. E no budismo não. No budismo acredita no que você faz, volta. Eu já li a Bíblia umas 3, 4 vezes e isso aí bate certinho com o que está na Bíblia. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Está dando tudo errado e tal. Ok, então se agora não está dando certo, dá uma olhadinha no que você fez lá atrás para ver se tem alguma coisa. E se agora não está legal, você tem chance de mudar para que no futuro fique do jeito que você quer. E assim, recentemente a gente soltou uma vaga de emprego. Uma das pessoas que apareceu lá disse que ia resolver os problemas da escola. Aí eu falei, problemas? Tá bom, deixe o seu telefone, nós ligaremos para você. Não dá, gente. Então se prepara, se profissionalize, que é o melhor conselho que a gente pode dar. Você, com educação, você escolhe, você não é escolhido. Aí você vai fazer e assim, e vai trabalhando, tudo vai somando. Todos os lugares que eu trabalhei me ajudaram a chegar até aqui. Inclusive no cemitério. Trabalhei 2 anos no cemitério em Campo Mourão, que foi muito divertido. Gente, claro, com todo respeito, né? Mas lá em Campo Mourão, antes de eu começar a trabalhar com informática, e depois comecei a trabalhar com informática e continuei trabalhando no cemitério. Eu tinha 2 empregos, praticamente o Júlio do Cris. Eu só não tinha esposa na época, a gente só namorava. E aí... O que acontecia? Em Campo Mourão, eram 3 funerárias na época. Campo Mourão tinha um rodízio de funerária. Então, os funcionários da prefeitura que cuidavam desse rodízio. Então, nesse tempo, a gente fazia toda a parte da papelada. Então, fazia parte do trabalho do escritório, certidão de óbito, documentação, preparar velório e assim por diante. E auxiliar para que uma funerária não tomasse a vez da outra. Então, mas foi um tempo interessante, que me colocou muito perto dessa coisa da finitude da vida. Fez com que eu visse a vida de uma forma diferente, porque hoje estamos nós 3 aqui, você que está ouvindo aqui, mas uma certeza é só, que um dia isso aqui acaba. Então aí fica aquela questão, e agora? Continuo estudando, trabalhando, evoluindo, já que eu sei que o final é certo. De certa forma, a morte dá uma graça na vida, né? Então, o valor da vida é justamente... Porque a morte é um evento tão fantástico que quem foi não voltou para falar como é, ou é tão terrível porque não conseguiu voltar. Eu quero acreditar que não seja o fim da vida. Se for o nada... Vou fazer nada, né? Até alguém perguntou, recentemente acharam que no centro da Via Láctea tem um buraco negro. Aí um aluno perguntou, mas professor, e se a gente for sugado para esse buraco? Eu falei, vamos cantar aquela música sertaneja que fala, puta que pariu, pisar no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Não vou fazer nada, não tenho o que fazer. Mas o que eu falo para você, que você pode fazer, você tem que fazer, é fazer o melhor para a tua vida. Sim. E não faça... Não me entenda mal. Vou fazer pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa. Não. Faça por você. Você nasceu sozinho. Você vai partir sozinho. Então, saber viver sozinho é diferente de solitário. Solitário é ruim. Sozinho, necessário às vezes. Por quê? Para você fazer seus projetos, para você crescer e encontrar alguém, se você quiser, que divida essa vida com você. Sim. Seja quem for. Não, Pedro, eu não, já sou casado. Gente, droga, ele piscou pra mim, mentira, piscou. Droga. Falei. Gente, vai desculpando as besteiras, mas no final das contas, somos todos humanos e eu acho que se a gente se respeitasse só pelo fato de ser humano, já estaria ótimo. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha do Paulo Freire. Paulo Freire é aquele estudioso, né? Ele já falecido, e Paulo Freire ele conseguia alfabetizar um adulto em 30 dias. Ele tinha, e por ter uma visão, de repente, diferente, muita gente não deu muito valor ao trabalho dele. Mas, assim, são trabalhos que poderiam voltar. E investimento na educação. Então, realmente... estando lá fora, só para você ficar indignado, vou falar dos números que eu aprendi na França. Salário mínimo, 1.800 euros.
Prestação de uma casa, 600 euros. Casa sua, não é aluguel. Você vai comprar a sua casa. Prestação de um carro zero, 200 euros. Voltando, você ganha 1.800. Sua casa e seu carro, 800. O resto você usa para luz, água, internet, educação e alimentação. Ou seja, ganha do salário mínimo, você tem acesso à educação, carro, casa, segurança, saúde. Você que ganha salário mínimo no Brasil, não, eu não sou candidato, mas eu espero ver um Brasil que é riquíssimo. A Mamborê é uma cidade riquíssima e assim, nós temos o potencial para ser o que a gente quiser. A gente não tem potencial para ser uma Europa, nós temos potencial para ser melhor que a Europa. Esse é o ponto. Mas aí a gente depende do Pedro, depende do João Da geração futura. e eu vou falar para vocês, se depender desses dois aqui, já deu certo, porque tá ali o tripé, tá aqui o microfone, tá tudo funcionando, temos água, os caras certo. se viraram dos 30 e fizeram acontecer. Esse primeiro pode. Pode, João? Pode, João? Pode, João. Então pode. Só pode como deve, né? Não, só vou mudar o nome para Deve, João. Deve, João. Mas é isso. Gente, e é isso. E se alguém quiser algumas informações sobre cursos e tudo, né? A gente está lá. Mas hoje eu não vim falar da empresa, né? Hoje eu vim falar um pouco da vida. Falar, por exemplo, dessa minha origem. Meu pai, por exemplo, o Antônio Kienen, vocês conhecem a Fundação Cultural em Campo Mourão, a Casa da Cultura. Então, a Casa da Cultura, na época, deixa eu lembrar quem que era a equipe, eu não vou lembrar. O meu pai o prefeito na época era José Pochapski e eu tinha 12 anos na época, isso faz muito tempo. A Casa da Cultura, ela dependia totalmente da prefeitura. O José Pochapski colocou meu pai como diretor da Casa da Cultura e a primeira coisa que ele fez na época foi demitir todos os funcionários. Todos. Ele entrou na Casa da Cultura, mandou todo mundo embora. E aí, o que ele fez? Ele criou uma fundação cultural e contratou os que trabalhavam de fato para a fundação cultural. Então, ele criou a Fundação Cultural de Campo Mourão. E nessa fundação, qual foi o projeto? Vive de arte, se a Casa da Cultura vive de arte, ela vai ganhar da arte. Então, ela fez teatro, fez projetos, fez escola de cinema, fez vários projetos. Tinha um projeto chamado Gralha Azul, de Curitiba, que ele trouxe para cá. Tinha patinação no gelo, que ele trouxe onde hoje é o ginásio da UTF. Então, ele fez um trabalho muito bacana na área da educação. E, por isso, hoje, ele é o patrono da Academia Mouronense de Letras. Ele não escreveu nenhum livro, mas só por ter contribuído para a cultura de Campo Mourão, ele recebeu essa homenagem. Então, é uma honra ser filho de Antônio Kienen. E, se você pesquisar Antônio Kienen, ainda tem alguns vídeos dele no YouTube. Aí, se você vê o vozeirão que o pai tinha, imagina ele falando, Fábio Kienen, vem aqui. Aí que eu não ia. Aí você vai pro lado contrário. Sabe aquela famosa frase, passa aqui. Passa. Não passava, já corria. Mas é isso. Gente, e lembrando, a gente está aqui de passagem, então aproveite. Tem uma frase, acho que é latina, Memento Mori, né? Ela fala, lembre-se que a morte está vindo, mas no estilo bom, então aproveita, né? É isso. Né? Você viu? João também é cultura. Sabedoria desbalanceada. Ele falou latim, eu achei que ele ia falar do cantor latino. Nossa Senhora. Não, mas é perfeito. Como é que é a frase? Memento Mori. Memento Mori. Interessante, ó. Já aprendi mais uma nova aqui. E João, Pedro, é o que eu falo. Chegar alguém e falar para você, eu sei tudo, muito você pode até acreditar, mas se a pessoa falar que sabe tudo, você fala assim, próximo, que esse mentiu, não dá, a gente morre antes. Então, todo mundo sabe uma coisa que você não sabe, né? E a gente pode aprender o tempo todo, né? É um aprendizado constante. E você é professor, né, cara? Eu tenho vontade de virar professor também. Cara, tenho vontade de virar professor também? Talvez um dia, sei lá, química, eu gosto muito. Química. A minha pira é com matemática, cara. Que conselho você dá para o professor? Primeiro, atualização constante. E, assim, abertura. Entender que a gente aprende todo dia, o tempo todo, com todos. Sim. De repente, de onde você menos espera, vem uma dica. E a coisa da entrega. Tipo, eu lembro uma frase que lá atrás no Senac eu falava, eu ensino até o que eu não sei. Aí a pessoa, como? Eu falei, não, você vai me perguntar coisas aqui, sei lá, vamos pegar aqui o Excel, por exemplo, que é um software para planilhas, para cálculos dos mais variados fins.
Eu falei, olha, eu ensino no Excel até o que eu não sei. Foi uma como? Não, porque se você me perguntar e eu não souber, eu vou olhar para você e falar, boa pergunta, vou te falar semana que vem. E aí, de uma semana para outra, vamos correr atrás, vamos aprender. E quem ensina aprende 2 vezes, porque está sempre se atualizando. Por exemplo, alguém que está assistindo aí da velha guarda vai dar risada. Você ainda usa MS-DOS, WordStar, Lotus? Você já ouviu falar desses nomes? Eu não ouvi falar, por isso eu deduzi que é meio... Eles estão o DOS ainda usa, alguma coisa pro DOS a gente usa, mas o resto tá junto com os dinossauros. Sim. Tá lá, erradinho. Programação, inclusive, é uma atualização constante, né? O tempo todo. É por isso que eu desisti. Então, a parte de exatas, né? Então, na Grécia Antiga, isso é uma separação moderna, que a gente separa as exatas e as humanas. Então, na Grécia Antiga isso não existia. Tipo assim, um ser humano, para ser considerado inteligente, ele teria que ser bom em humanas e também. Tem matemática, a física surge da filosofia, né? Surge em questionar o porquê. Sim. E daí tem uma pergunta ótima, né? Que essa, se fosse perguntado para mim, eu ia errar com certeza. Se você errar, não tem problema, porque eu errei feio. Você já leu algum livro de Sócrates? Não. Pois é, que bom. É porque ele não escreveu nenhum. Quem escreveu foram os discípulos dele. Tinha um filósofo que era contra livros, né? Era Sócrates? Eu acho que era Sócrates mesmo, ele não anotava nada. Aí quem escreveu foram quem veio depois dele, né? Então todos os livros atribuídos a Sócrates não foi isso que escrito. faz essa comparação com Sócrates e Jesus? Pois é. É Sócrates e Jesus que é comparado agora? Eu não sei, também estou falando porcaria. Tem um negócio Fiquei na dúvida. Tem um negócio dos 4 sábios que, se eu não me engano, é Sócrates, Jesus. Eu vi isso em algum lugar, que é Sócrates, Jesus. Daí tem um da China, que eu esqueci totalmente, que era um filósofo também. E Buda. Só que eu não sei se isso é verídico. Se quiser pesquisar aí. Pesquisa Google. Pesquisa no seu Google. Porque eu não confirmo. Eu não lembro de onde eu peguei essa informação, só lembro disso. Ficou E, gente, hoje a informação está caindo no colo. Está muito acessível. Muito mais fácil. Então, é isso. Tem gente que não quer mesmo. Não. E assim, meio que para finalizar, eu acho que o que fica dessa conversa hoje é pensamentos divergentes aqui na mesa, ninguém saiu no tapa. Sim. Tá todo mundo, assim que parar a gravação a gente rola, mas assim, dá para conviver com as diferenças de idade, visão política, religiosa, é isso, é respeitar o ser humano. Eu vi um pensamento essa semana que me fez pensar, amar o próximo, mas é fácil amar o próximo quando ele está numa guerra na Ucrânia, é fácil amar o próximo quando o problema dele é lá na favela do Rio de Janeiro, mas o carinha ali da casa do lado? E aquela pessoa ali da esquina da nossa cidade que está passando por alguma situação. Então, se você puder fazer alguma coisa para ajudar, você deve. Então, é aquela coisa, você pode, você deve. Mas, voltando, você primeiro, antes de ajudar o próximo, tem que ajudar você. Que condições você tem de ajudar alguém? Se você se ajuda a ter um bom trabalho, dinheiro, você vai ter condições de ajudar a sua família e todos os que são caros para você, todos que são importantes para você. Então é simples assim. Isso é verdade. Sempre tem alguém também que precisa de ajuda próximo. Sim. É isso. Disponível, isso é verdade. E tudo que você puder, né? E desejar aí um futuro maravilhoso aí para o Brasil, para vocês. E o caminho, gente, educação. Educação é o caminho e assim, comentando sobre educação, se a gente acordasse, está mudando muita coisa, a tecnologia está entrando na sala de aula, está ficando cada vez melhor, mas vamos comparar com algo em torno de 5, 10 anos atrás, quando não tinha toda essa inclusão que a pandemia mostrou ser possível de ser feita. Se eu dormisse lá no século XV, numa sala de aula, e acordasse no século XX, ia estar lá de novo, carteira, quadro, professor. O mesmo que estava lá no século XV. Então, talvez a forma de dar aula, a interação da aula, ela não evoluiu em 4 séculos, lá do século XV até aqui. Mas chegando aqui no XXI, blogs, Google, YouTube, podcasts e outras coisas mais. Então, a educação ela pode dar um salto gigantesco. E vai partir de vocês, vai partir... A galera da minha geração vai lembrar dos nomes que eu vou falar. Almanac Abreu e Enciclopédia Barça. O nosso Google era uma coleção de livros chamado Barça.
Não é balsa não é tipo Barça, lá do Pantanar, é Barça mesmo. E era caríssimo a Barça. De repente, numa dessa, nem sei se tem na biblioteca aqui um exemplar da Barça. Mas era isso, a gente andava 10, 12 quadras para ir numa coleção de livros fazer uma pesquisa. Hoje a gente pega um dispositivo, um celular e segundos. Nem precisa digitar, só fala ali e aparece. Isso também eu acho que é um negócio que também acaba, de certa forma, por ter um efeito contrário, porque você pensa que é tão fácil, você fala, posso fazer isso depois. Daí você deixa pro último momento. Exato. Que tipo, se você pensasse dar 10, 12 quadros, como ele falou, Sim. aí você fala, nossa, eu tenho que fazer isso hoje, porque senão não vai dar tempo de... O que faz, isso que o João levantou é fato, porque a gente já ter visto uma vez, ou só, eu sei. Não, de repente você viu, fez, por exemplo, eu inventei de fazer pão agora. Eu virei padeiro agora. Padeiro de fim de semana. E fica legal, o pão fica... Não trouxe nenhum, calma, não trouxe. Mas eu vou te falar o que aconteceu. Primeiro pão, segui a receita passo a passo. Segundo pão, segui a receita passo a passo. Terceiro pão, eu lembrava que era 1 quilo de farinha e 2 pacotinhos de fermento e o resto, aí eu li. No quinto, sexto pão, amassei a receita e joguei fora. Não precisa mais. Você quer ser especialista em qualquer coisa? Repetição. Por isso que eu repeti a quinta série. Não, porque eu era preguiçoso. Sim. Não, e aí, quando eu fui fazer a quinta série pela última vez que eu fui fazer, a professora perguntava alguma coisa, tal coisa. Claro. Já vi 2 anos aqui. Aí se não passasse, aí era, né? Sim, parabéns, né? Mereci o troféu joinha, né? Verdade. Mas a questão existe uma expressão chamada fast thinkers. O que é fast thinkers? Essa coisa de estar tão perto do acesso da informação, mas de repente a pessoa ela não aproveita disso, né? Sim. Ela dá aquela olhada rápida e fala, não domina o assunto. Vai ter que aprofundar, vai ter que questionar, vai ter que comparar. E tem aquela curva, esqueci o nome agora, que você sabe um pouquinho sobre o tópico, você tem a impressão que você sabe tudo, né? Isso gera muitas pessoas ignorantes, né? Que saem falando. Que é o pseudo-inteligente. Exato. Principalmente na política, né? Pois é. Ele é um negocinho que viu Ele aleatoriamente. falou, não foi eu não. Eita! Eu assino embaixo, eu concordo. Que recebeu, ele é uma mensagem que recebeu no WhatsApp e já acha que Exato. É isso. sabe de tudo. Então por isso que ouvir a diferença, maneiras de aumentar a inteligência, leitura, ler e ler todo tipo de material, qualquer tipo de material, e assistir peça, assistir filmes, e não só um tipo de filme. Por exemplo, eu gosto da série Harry Potter, mas eu não fico só assistindo Harry Potter. Se eu ficar assistindo só Harry Potter, daqui a pouco eu vou estar andando com um chapéu, com um cajado, me chamando Gandalf, né? E então, assista Harry Potter, vai assistir um filme lá, sei lá, um filme histórico, assista um filme de ficção. Aliás, a ficção é o único gênero literário que abrange romance, drama, comédia, tudo num gênero só. E os livros de ficção, recentemente tem um livro aqui na biblioteca, e eu sei que esse foi o que doei, o Fahrenheit 741. É um livro que tem um filme, mas eu recomendo você ler o livro, que ele conta de que os livros são proibidos. Você não pode ler nesse futuro distópico. E porque o conhecimento só é do governo, então o povo não pode ter conhecimento. Não estou comparando com nada que acontece no planeta Terra. Mas assim, um povo inteligente é difícil de governar. Um povo inteligente questiona e faz a pergunta perigosa. Por quê? Então, e a gente aprende, está aqui o João que vai me falar se é verdade. João, quando você responde uma pergunta, você aprende alguma coisa? Sim. Pois é, quando você responde, ou você aprende quando você pergunta? As duas formas. Pois é, quando você responde, você está consolidando aquilo que você já acredita, então você acaba aprendendo e fixando aquilo que você sabe, mas o novo é só quando eu pergunto. A pessoa chega e fala, mas e aí, por que, sei lá, no budismo é assim, por que, né, no islamismo é assim? Então, um fato curioso que aconteceu com esse rapaz do Islã, o Said, ele me explicando sobre as culturas do povo dele, ele falou, não, mas eu só posso casar com 4 mulheres. Eu falei, como? Oi? Aí eu falei, mas para quê? Né? 4 mulheres? Não, são só 4 mulheres, mas não podem ser irmãs.
Eu falei, mas você quer economizar a sogra? Ele não entendeu a piada. Eu falei, por quê? Porque no Brasil a gente faz piada com sogra, né? Ele, mas você não pode, porque é a mãe da sua esposa. Mas é por isso mesmo. Então tem algumas coisas que aí entra o culturalismo, né? Por exemplo, para eles não é cultural você falar, né? Enfim. Mas eu acho que ele estava querendo economizar a sogra. Gente, João, primeiro agradecer o convite. Pedro, João, satisfação estar aqui. Fábio, antes de terminar, uma pergunta que não quer calar, Fábio. Pergunta. Essa calvície aí, Fábio. O que você fez, Fábio? Hereditário. Hereditário. Tu passou um remédio, Fábio, que eu preciso de conselho, Fábio. Então, eu também não sei quanto tempo vai durar o meu também, não. Então, deu pra ver que eu também não sei, né? O que você falar, eu faço o contrário. Então, eu gosto de pensar assim, poucos cabelos, muitas ideias. Então, mais ou menos isso. Então, Albert Einstein devia ser o contrário. Essa frase eu acho que eu não sei se foi o Clésio que me ensinou essa, mas se não foi Clésio, você pode usar. E assim, o Clésio, um abraço, Clésio, um amigão nosso lá também. Espero que você não esteja vendo esse podcast. Mas é isso. Eu achei engraçado, assim, por ser curioso, eu já li vários livros, leio, né? O último que eu estou lendo agora é Anne Frank, que acredite se quiser eu ainda não tinha lido. Um livro maravilhoso, fantástico. Você dava para começar daí, que eu não li nada. Comprei Cosmos do Carl Sagan esses dias. Eu li a introdução e desisti. E travou. Travei. Ó, existem... Cosmos do Carl Sagan. Nossa, maravilhoso. Existem milhares de livros por aí. Um foi escrito para você. Qual? Não sei. O teu trabalho não é ler todos os livros. O teu trabalho é encontrar esse livro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um livro, qualquer livro. Gosto de ficção. Pega um livro de ficção e começa a ler. Tá chato? Não termina esse livro. Deixa ele de lado. Pega outro. Tá chato? Troca. Tá chato? Troca. Faz isso com a namorada também. Tá chato? Troca. A minha esposa não fez isso com o marido ainda. Tá chato? Deixa. Mas tá chato? Troca. Por quê? Porque a tua função não é ler todos os livros que estão por aí, mas ler o teu livro. O meu livro foi um livro de Edgar Allan Poe. Eu odiava ler. Aí veio a coleção Vagalume, veio Machado de Assis e um monte de livro. Iracema. Não aguentava mais ler Iracema. Aí depois eu descobri que José de Alencar, que escreveu Iracema, queria fazer um trocadilho com a palavra América. Aí eu comecei a ler a história do livro Iracema, onde ele falava da Índia, e a palavra Iracema, se você mudar as letras de posição, dá América. E ele fala do quê? Ele fala do Brasil, da beleza do Brasil, dos índios, porque brasileiro nato, índio, o resto veio de fora. Todos nós somos estrangeiros no Brasil. E assim, mas para você achar o teu livro, é isso, você vai experimentando. E começa um gibi. Por exemplo, eu lembro que eu lia muito a Turma da Mônica. Aí da Turma da Mônica passei para o X-Men, aí do X-Men, antes de virar desenho, aí eu já acredite. No tempo das cavernas já tinha o Wolverine. E aí eu achei esse livro do Edgar Allan Poe, que ele tinha um poema chamado O Corvo. Corvo, que depois eu descobri em 2016 que o corvo fala igual o papagaio. Ele tem mímica também. Então, se você estiver numa floresta e uma voz falar seu nome, imagina, você está lá, o corvo olha para você e fala, Pedro. Aí você fala, diabo. Então, o corvo é igual o papagaio, ele fala também. E no poema de Edgar, você vê, eu aprendi isso lá na minha adolescência, só depois de adulto que eu lá descobri que o corvo falava. E lendo o poema, no poema ele fala que o corvo falava de Lenora, que é a mulher que tinha morrido, e alguém batia na porta. Mas não era alguém, era o corvo bicando a porta. Aí falava, nevermore, nunca mais. E é um poema sombrio, ele é bem assim, ele é pesado. Mas assim, eu gostei dessa leitura. Aí partiu dessa, eu fui para a leitura de detetive gótico, perfeito. É Edgar Allan Poe, muito gótico. Aí estudando a vida dele, realmente é muito gótico. Mas eu acho que ele não escreveu lá no currículo, pode ser o que for, paga aí o que quiser. Mas é isso. Então, e foi aí que eu me achei na leitura. Então, li muita coisa técnica também, por conta do trabalho, mas a minha leitura de lazer hoje, embora exista um certo preconceito em livros de autoajuda, eu acredito que livros de autoajuda, sim, ajudam, porque eles vão te dar um caminho para você se mexer. Tem um livro do Lair Ribeiro, que chama-se O Sucesso Não Ocorre Por Acaso.
ele ensina mais ou menos por metáfora. Ele vai dando várias dicas. E aí desse tem Pai Rico, Pai Pobre, tem vários livros que vão fazer você ver o dinheiro de uma forma diferente, porque o dinheiro tem que ser resultado, tem que ser consequência, ele não pode ser nunca motivo, que se dinheiro for motivo, já era, né? E você vai fazer qualquer coisa por dinheiro, né? Então, Você vai escrever no currículo. mas hoje você lê o que, João? O que você curte ler? Cara, esse é o problema. Eu sei lá, um negócio que eu li. Nem bolo de remédio. Aliás, bolo Não, de remédio, se você ler, você não toma o remédio. Eu gosto de ler artigos aleatórios na internet. Artigos aleatórios da internet. De vez em quando também eu dou uma loqueada, opa, esse artigo aqui. Exato. Continua. Mas É algo que está funcionando. Então, continua lendo esse artigo até que ache alguma coisa que fica legal para você. É isso. E ler. Ó, escrever é essa coisa do aprender, né? Hoje em dia se digita muito mais do que se escreve. A gente tira a foto do quadro, da nota depois, mas assim, o ser humano escreve há aproximadamente 6.000 anos. Então toda a nossa conexão neural está para escrita, não está para digitação. Ainda tem bateria? Tem. Quanto tempo deu? Deu uma hora já. Você tá brincando? Nossa, daqui a pouco a Flávia chega aí. Flávia, já estou chegando. E aí, assim, quando você escreve, pensa comigo, quantos neurônios você precisaria para apertar uma tecla? Percebe? Ó, é um ato fácil. Mas para você escrever, de repente, um P, você vai ter que fazer todo o movimento. Tem toda uma mecânica para você fazer a escrita. Então, você está usando muito mais conexão neural para escrever do que para digitar. Então, se você digita toda uma aula, quem aprendeu foi o computador. Você não aprendeu nada. Por quê? Porque você não gastou nenhum esforço mental para fazer isso. Escrevendo, você consegue. Eu falei isso uma vez numa palestra aqui no João, que o professor que me ensinou naquela minha última quinta série, que foi a que eu passei, o que era estudar, ele pediu para todo mundo fazer cola. Eu te contei essa história já, João? Acho que não, né? Eu vou contar para você que está assistindo. 2 aulas seguidas, rapidamente, só para a gente encerrar, 2 aulas seguidas, o professor entra na sala e fala: gente, primeira aula, vocês têm a aula inteira para fazer cola. Aquilo lá era os anos 90, anos 80, final dos 80, começo dos 90. Ninguém desrespeitava o professor, porque eles usavam uma régua de 1 metro e eles usavam a régua. E o professor entra e fala que a gente podia fazer cola. Ninguém fez. Aí ele falou e saiu da sala. Ele volta de novo e fala: ué, não começaram ainda? Pode começar. Aí a gente pegou o livro e vamos fazer cola. Ficamos uma aula inteira fazendo cola. Aí bateu o sinal, eu falei: pronto, agora eu vou liberar a prova para vocês e eu quero que só fique em cima da carteira todas as colas que vocês fizeram, lápis, borracha e a caneta. E a gente feliz, contente. E ele passou carteira por carteira. Ah, bonita essa cola. Essa é legal. Ah, beleza. Aí ele foi lá na frente e fez algo mais ou menos assim: mão na cabeça. Olhou pro outro. Mão na cabeça! Na hora. E ele: quem tira a mão da cabeça é 0 na média. Todo mundo com a mão na cabeça. Ele pegou o cesto de lixo, recolheu todas as colas de todas as carteiras. E aí a gente falou: professor, você não falou que a gente ia poder usar a cola? Ele: não, eu falei para vocês fazerem a cola. E aí eu falei: ferrou. Ele soltou a prova. Foi a primeira prova na vida que eu fiz em menos de 15 minutos e tirei 90. Caramba. Aí o que esse cara fez? Então o que esse professor fez? Ele me ensinou o que era estudar. Então o que eu escrevo, eu lembro. Sim. O que eu não escrevo, eu esqueço. Simples assim. E se você desenhar, melhor ainda. Você já deve ter ouvido aquela expressão: entender o que eu quero que eu desenhe. A imagem é muito mais fácil de você processar. E tanto é que se usam gráficos. Eles vão falar, por exemplo, agora que estamos em época política, eles falam candidato A, tantos votos, candidato B, e tem lá um desenho para a gente entender bem esses dados. E no processamento de dados a gente trabalha muito com isso, que dado vira informação. Então, para o dado que a gente recebe virar informação, vai ter que escrever. Sim. É um ato mecânico e solitário. Esse negócio de estudo em grupo desculpa para a gente fazer fofoca. É mais ou menos o que a gente está fazendo hoje aqui. Só contando história. Estudar, deixa... amanhã nós dá um jeito. É isso. E é isso. Então, segue na procura. Vamos... Eu vou ver o que eu tenho de livro lá para te passar. Eu sei, tem.
Será que eu empresto o Alcorão pro João? Eu li que João os vai gostar. evangelhos da Bíblia, os 4 evangelhos só. Tá, já é uma coisa, já. Tem um livro bacana para... curiosidades da Bíblia. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Quantos dias tem um mês? 31. Que curioso. Um por dia. Então pega hoje, dia 27, você que está aí, irmão, amém, leu 27. Amanhã tu leu 28. É uma sequência, assim, tudo que você já leu fora está ali. Então eu gosto de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus ou não, eu tenho que perguntar. Tem mais de 78 Bíblias no planeta. Não tem só a católica e a evangélica. Tem a anglicana, tem a ortodoxa, tem várias outras. Então, assim, por isso que eu falo, a religião é sua, a religião é pessoal. E vamos respeitar a que a pessoa tiver. Simples assim. Respeita tudo. E obrigado a você que ficou aí, quanto tempo? 1 hora e bolinha? 1 hora. 5 minutos. 5 minutos. Pessoa comprometida. Perfeito. No próximo podcast, o João vai falar qual foi o livro que ele leu, porque tá chato, troca, tá chato, troca, tá chato, troca. Tanto é que vai trocar, que no próximo podcast eu não tô, vai estar outro, você vai ver. Tá chato, troca. Vamos trocar lá, você lembra lá que talvez não seja a gente que é presente, que a gente vai fazer um negócio totalmente volátil. Então talvez mude a gente também. Sim. Legal. Mas Quer dizer, não legal dizer nossa, Não, tira. pode. Mas é isso. Sempre tá todo mundo se conhecendo. Gente, melhor lugar para estar, escola. Ó, Sim. uma aguinha aí, de Paris, sabe? Paris, De Paris. diretamente de Paris. Ele trouxe numa garrafinha que tá dentro da bolsa depois de Teve uma aluna nossa foi para Disney ano passado, ela perguntou, professor, o que você quer da Disney? Eu falei, eu quero um sorvete, me traz um sorvete. Ela, mas como que eu vou trazer um sorvete? Eu falei, então não me traga nada. Se você não conseguir trazer o sorvete, ela não trouxe o sorvete. Achei que era do jeito de trazer o sorvete. Incrível, né? Na tua cidade, então. Eu compraria uma caixa térmica. Aí, Bastidores da Disney, vou te emprestar esse livro. Como que funciona, eu estive na França, a gente foi na Disney Paris, maravilhoso. Eu pensei, eu sou adulto, tenho já completo 51 anos, esse 23 de novembro, o corpinho é de 70, mas a idade é 50. Aí eu falei, tô com 50 anos, não vou chorar a hora que vê o Mickey, né? Não vou chorar a hora que vê o Pateta. O Mickey, o Pateta. É lindo, a Disney não tem como descrever, assim, é o que você vê na TV ao quadrado. Fantástico, é maravilhoso. O universo que você fica imerso ali é coisa de louco. E é assim, e o cuidado que eles têm. E aí, depois que eu voltei da Disney, eu comprei esse livro, mas não tinha lido. Eu fui lá, quando eu voltei, peraí, vem cá. Li o livro, é um livro curto, 100 e poucas páginas, você lê em, 3 dias você lê. E eu vou falar para você que agora eu entendo por que a Disney é a Disney. E recomendo a todos, Bastidores da Disney. Quer ter sucesso na vida? Disney. Já tem um compromisso, o livro da Disney. Eu vou ler esse livro da Disney agora. Eu só vou ter que achar onde é que eu coloquei. Agora eu vou ler o livro da Disney. Vai trocando ele. É isso. Todo mundo lê. Mas, Fábio, que ilustre a presença sua aqui. Muito obrigado. Espero não ter falado muita bobagem. Não dá pra falar mais. Não dá pra falar mais bobagem. Se quiser te chamar alguma coisa pra quem. Deixa eu passar esse tempo político aí a gente volta. Quem sabe a gente... senão- já vou me convidar para um próximo podcast para a gente falar com um tema específico. Esse convite. Por exemplo, o que seria da nossa vida sem as dicotiledôneas? Exatamente. Esse é um tema. Porque tem as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. É o seu trabalho do Google agora. Aprendi sobre isso na última aula de biologia. Sério? Não acredito. Faço ideia. Por favor, não explica. Deixa o pessoal procurar no Google. Eu vou deixar eles procurando. É da raiz, né? É. Aí. Sabia. Da raiz aqui de Desculpa. plantas? É que Aí pronto. Mais 1 hora de podcast, só pra gente falar das... as dicotiledôneas, elas ficam no chão de dicotiledôneas, se eu não me engano. É o negócio com o crescimento da planta. Mas a dicotiledônia tem 2 cotilédones. Pronto. Sim. É isso. Eu só sei disso, que só tem 2 dicotilédones. Eu me pergunto se eu sei o que é um cotilédone. Não sei. Mas a monocotiledônia só tem uma. Só tem um. Por isso que ela é mono, Eita. né? E para encerrar, tem a memória do computador, que é a memória RAM, né? Memória só de processamento.
Tudo que está nessa memória, Volátil. ela é volátil. E sendo volátil, não dura. Por isso que a gente precisa de um HD. Precisa guardar essas informações no HD. E no teu cérebro, você tem aqui o hipocampo, que é a sua memória RAM. Tudo isso que você está ouvindo nesse podcast agora está só aqui. Alguma besteira, alguma coisa que eu falei que vai de contra ou contra o que você acredita, você já passou daqui para um outro lugar. E aí quando você dormir, e é por isso que você tem que dormir bem, você não transfere nada para a memória de longo prazo, conscientemente. Você tem que dormir. E 1h30 depois que você dorme, acontece um rapid eye movement, que é quando seu olho começa a girar. Aquilo que você achou importante, violento, sexual, interessante, ele vai passar da memória RAM para o HD. E isso você não esquece nunca mais para a vida. Como é que você faz para não esquecer? Escreve, desenha. Vou dar um exemplo. Caiu numa pergunta de vestibular da FUVEST, que um homem foi picado por um inseto e a aranha que picou era do tipo aranha marrom. E lá tinha as opções, se a frase era verdadeira, se era falsa, se a aranha era inseto. Bom, qual que era a resposta? Aranha não é inseto, É um aracnídeo. é um aracnídeo. Junto com os escorpiões e carrapatos. Porque qual a característica que os aracnídeos têm? Eles têm 4 pares de pata, eles têm 8 patas. E os insetos, então, a formiga é um inseto, a barata é um inseto, tem 6. Então, o que você faz? Você desenha no papel uma formiga, desenha 6 patas e escreve 6 patas, inseto. Desenha uma aranha, E eu que tenho 4. aracnofobia? Aracnídeo. Desenha um escorpião. Perfeito. Né? Desenha um escorpião. Desenha um escorpião, 4 patas, aracnídeo. Mas a aracnofobia não é fobia de aracnídeos? Aí você Aí ferrou. me pegou. Não namore ninguém de escorpião. É. Eu sou de Sagitário e uma das características de Sagitário é não acreditar em horóscopo. Perfeito. Beijo do gordo, um abraço. João, obrigado. Deixa eu te cumprimentar aqui, ó. Valeu. Prazer conhecê-lo. Conheci essa figura hoje aqui. Esse cara vai muito longe. Sabe qual é o segredo? Só estudar. É só estudar. Fábio, quer dizer que você veio aqui? Falou que queria falar comigo, tinha que falar comigo. Eu fiquei me arrumando uma semana. O que você tinha que falar pra mim, Fábio? Mas isso fica pro próximo podcast.